Maria Santíssima, que o teu coração imaculado triunfe em minha vida. Assim, quero estar acorrentado de amor à cruz de Cristo junto a vós. Mãe de Deus, Mãe dos homens, Mãe da divina graça. Gerai-me em ti um homem novo, todo teu. Amém. Amados irmãos, me chamo João Victor Mariano, sou membro fundador da comunidade católica Homem Novo. Tenho 33 anos, casado há 11 anos, pai de 3 filhos biológicos e pai também dos filhos do carisma da afetividade divina, que é o carisma de nossa comunidade. Amados, quero começar esta pregação dizendo a você que Deus, por meio desta mensagem, quer nos dar uma responsabilidade muito grande. Esta pregação tem como tema o sacerdote católico. Dentro desta pregação, o Senhor nos chama a uma missão especial. Portanto, vamos mergulhar no mistério desta mensagem. Quero começar com uma frase de São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars. O santo que mais falou dos sacerdotes católicos. Ele vai dizer que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Ele vai dizer que o sacerdote é uma das maiores dádivas que nosso Senhor nos dá. Porque justamente por meio das mãos de um sacerdote é que Jesus é entregue para a igreja e para os seus fiéis, em corpo, sangue, alma e divindade. São Pio de Petreutina vai dizer que as mãos do sacerdote é o útero de Nossa Senhora. E nós precisamos entender então a importância do sacerdote em nossa vida. A palavra padre significa pai. E muitas vezes o sacerdote é pai, mas os fiéis não são filhos. Porque nós não estamos cumprindo o nosso papel de filho, muitas vezes, com o nosso pároco, com o nosso padre, com o nosso sacerdote. E por isso, talvez, existe, infelizmente hoje, muitos escândalos envolvendo os sacerdotes, que muitas vezes caem na sua humanidade. E eu quero dar essa mensagem para você: para de olhar para o sacerdote e tentar enxergar já um santo em vida. Eu não estou dizendo aqui que o sacerdote não tem esse chamado à santidade. Eu estou dizendo aqui que muitas vezes nós olhamos para eles e nós queremos somente atitudes de santo. E muitas vezes eles erram porque são homens como nós. São falhos como nós. São pecadores como nós. Sei muito bem daquilo que está na palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Este é o desejo de Deus ao vosso respeito, à vossa santificação. E o sacerdote é muitas vezes o primeiro a ter esse chamado. Quero aqui estender um pouco e também falar dos líderes. E também falar dos fundadores. Embora a pregação seja direcionada para o tema sacerdotes católicos, é necessário falar um pouco dos líderes. Também os líderes e também os fundadores, as pessoas que estão à frente da evangelização, têm caído muitas vezes em escândalos. Em escândalos de diversas naturezas. Afetividade, sexualidade, corrupção. Muitas coisas tristes que magoam o coração de Deus. Mas eu pergunto, a culpa é só deles? Ou será que nós também temos que assumir parte dessa culpa? Porque o papel de um fiel católico muitas vezes é rezar pelos líderes. Pelas pessoas que estão à frente do exército, tomando as primeiras flechadas, tomando os primeiros tiros. Sim, o sacerdote católico, o fundador, o líder, ele é um soldado que está à frente. Por isso que quando uma pessoa que está à frente cai, na afetividade, na sexualidade, muitas pessoas que estão atrás caem junto. Porque quando um testemunho de um justo cai por terra, vários fiéis começam a ter a sua fé abalada. É responsabilidade então do fiel católico orar pelos sacerdotes. Porque o sacerdote, ele é esta bênção de Deus em nossa vida. Eu quero dizer algo para você: o sacerdote, ele renunciou à sua vida. O chamado a ser um presbítero da Santa Igreja é uma renúncia muito grande, meus amados. Ele deixou família, ele deixou sonhos para trás, porque o seu coração gritava por algo maior, e este algo maior é o reino de Deus.
porque a grande alegria de um sacerdote é ser útil para o reino de Deus. Um sacerdote não é para si, mas para todos, vai dizer São João Maria Vianney. Não pense que um padre assumiu esse chamado somente para alimentar o seu ego, porque um sacerdote se faz para os outros. Mas também nós temos enxergado uma grande artimanha do inimigo de Deus na vida de jovens que estão traumatizados, na vida de jovens que têm muitas feridas, principalmente na afetividade, na sexualidade. Volto aqui a falar da afetividade, da sexualidade, pois os teólogos católicos vão dizer que essas são duas potências da vida humana, duas áreas pelas quais o homem é chamado à santificação, meus amados. E muitas vezes o inimigo de Deus ataca jovens homens nesta área, e diante de tantas feridas, ao invés de procurar a cura por meio do amor incondicional de Jesus Cristo, essas pessoas correm para os seminários. Correm para os seminários e arrumam a desculpa de que querem ser padres para ser úteis, mas na verdade estão fugindo desses traumas e dessas feridas. Por isso, infelizmente, há um índice muito grande de escândalos dentro dos seminários católicos, dos seminários onde vão se formar os futuros sacerdotes. Aí o que acontece? Um jovem desse é consagrado como sacerdote católico, mas com muitos traumas no coração e com uma ferida aberta muito grande, que será uma porta aberta para essas quedas nessas áreas. Então nós precisamos urgentemente nos unir à Santa Igreja e conscientizar o jovem que o chamado ao sacerdócio é muito sério. Meus amados, o que vai dizer São João Maria Vianney a respeito do trabalho de um sacerdote? Um trabalho que vai desde o início de sua vida sacerdotal até o dia de sua morte, para assumir uma vida em Deus e uma vida de pastoreio. E muitas vezes o que o sacerdote encontra nas paróquias? Ovelhas mal agradecidas. Quero falar aqui para você paroquiano, para você aqui leigo, que muitas vezes tem faltado com respeito com seu pároco, com o sacerdote. Muitas vezes nós não oferecemos a nossa ajuda, o nosso serviço a Jesus por meio da paróquia, nas pastorais, nos movimentos. E estes ficam abandonados, e muitas vezes os padres têm que trabalhar sozinhos. Muitas vezes nós encontramos no sacerdote um pecador, porque ele o é, mas ele é aquele que está em nome de Jesus. Ele é aquele que vem em nome do Senhor. Ele é aquele que vem cuidar das ovelhas, aquele que vem cuidar da rocha que é a igreja, aquele que recebeu a outorga do próprio Jesus, do pastoreio, do apacentar das ovelhas. E muitas vezes os paroquianos fazem fofocas, montam aí pequenos conselhos abaixo assinados para levar para o bispo, para querer tirar o sacerdote. Para com isso. Se o sacerdote foi para essa paróquia é porque Jesus quis, para viver um tempo de pastoreio, um tempo de aprendizado. Ame o sacerdote. O que está faltando é amor aos sacerdotes. Presta atenção numa coisa: o sacerdote ele é levantado pela igreja, ele é levantado pelo Cristo, e nós precisamos ser obedientes. Doa o que doer, é necessário ser obediente. A obediência é uma demonstração de amor muito grande que comove o coração do sacerdote. E assim uma amizade verdadeira pode nascer, porque é isso que precisa existir, a amizade entre o pai e o filho. E o nosso pai é o sacerdote, é o pároco. Amém, irmãos? Toma posse dessa verdade que vem ao teu coração. São João Maria Vianney também vai dizer: quando ver o padre, pensa em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o sacerdote tem uma importância tremenda para nós. A morte e a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo são justificadas pela vida do sacerdote. O próprio Santo Cura d'Ars vai dizer: se não fosse o padre, a morte e a paixão do nosso Senhor de nada serviriam.
Olha que coisa linda, o sacerdócio católico dá sentido à morte e à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ao gesto de amor de se entregar na Eucaristia por nós, porque se não fosse o sacerdote, ai de nós, igreja, ai de nós. Também quero falar deste chamado maravilhoso do altar que o sacerdote tem. São João Maria Vianney vai dizer: devemos considerar o padre quando está no altar e no púlpito como se fosse o próprio Deus. Presta atenção, quando um sacerdote sobe no altar para cumprir o seu santo ofício de ser sacerdote, de ser o útero de Nossa Senhora para nós, o sacerdote tem que ser considerado como se fosse o próprio Deus, porque ele traz Deus para nós. É maravilhoso isso. O santo curador São João Maria Vianney também vai dizer: se tivéssemos fé, veríamos Deus oculto no sacerdote, como a luz por trás da vidraça, como vinho misturado na água. Aleluia! O sacerdote católico tem esse chamado maravilhoso. Amados, nós precisamos orar pelos sacerdotes católicos. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que suscite vocações genuínas, para que surjam sacerdotes santos, sacerdotes que desejem a santidade. Eu quero louvar por tantos sacerdotes que eu conheço que buscam a santidade, porque quando um sacerdote santo se levanta, o demônio é confundido. Sim, o demônio tem atacado o sacerdócio católico, porque ele sabe que quando ele derruba a vocação de um sacerdote, quando ele consegue vencer com suas artimanhas, o desejo que um jovem tem de ser sacerdote, por exemplo, que desiste no meio do seminário, ou talvez um padre de longa data que depois de muitos anos servindo ao altar, desiste da sua vocação, o demônio dá risada. O demônio fica feliz. Mas eu quero dizer uma coisa: quando um sacerdote santo se levanta, o inferno estremece, treme, porque um sacerdote santo causa medo e terror no inferno. E nós católicos precisamos orar então para que surjam santos sacerdotes, homens de Deus, que abracem esse chamado de ser os nossos pastores, porque nós precisamos de pastores santos. Amados, se você soubesse o que passa no coração de um sacerdote, a solidão que muitas vezes eles enfrentam, muitas vezes tem que abraçar sozinhos os desafios de uma paróquia, de uma comunidade, ou de um movimento, ou de uma assessoria diocesana. Muitas vezes se sentem sozinhos, abandonados, e nós precisamos ser a família do Padre, porque até mesmo a família do Padre, ele renuncia para ser o nosso pai da fé. Sim, o sacerdote é o nosso pai na fé. É aquele que cuida de nós, é aquele que nos mostra Jesus, é aquele que nos leva a Jesus, é aquele que é a maior referência de santidade para nós. Amemos os nossos sacerdotes. Para, católico, para de ficar fazendo fofoca do seu pároco, porque quando nós abrimos a nossa boca para falar mal de um sacerdote, nós estamos falando mal do próprio Cristo Jesus. Presta atenção, eu sei que muitas vezes nós temos aí casos que a Santa Sé investiga, de denúncias contra sacerdotes. Eu quero dizer para você, meu amado, a igreja não é burra não, viu? Amados, o Papa Emérito Bento XVI vai dizer no documento Summorum Pontificum: os sumos pontífices até nossos dias se preocuparam constantemente para que a Igreja de Cristo oferecesse à divina majestade um culto divino digno de louvor e glória de seu nome e do bem de toda a sua santa Igreja. E você aí pensando que a Igreja não se preocupa com os sacerdotes? A Igreja se preocupa, meus amados. A igreja, ela está fazendo o papel dela, ela investiga. Nada de ficar dizendo aí por aí que a igreja coloca debaixo dos panos, não. Para com isso, porque a igreja, ela sabe da responsabilidade da geração de sacerdotes santos. Ela sabe disso, meus irmãos. Para de falar mal da igreja, que ela coloca panos quentes em cima dos casos que são denunciados, porque a igreja tem feito esse trabalho sim, de procurar a autenticidade do chamado no coração de um sacerdote. A igreja tem esse zelo. E agora eu quero dizer para você, falta a gente fazer a nossa parte de rezar pelos sacerdotes, de rezar pelos bispos e de rezar pelo Santo Papa Francisco. Amém, irmãos? Tomem posse desta graça.
Eu quero convidar você a abraçar esse chamado de orar pelos sacerdotes a partir de hoje. Sabe por quê? Porque tem poucas pessoas orando pelos sacerdotes, mas muitos falando mal. E por incrível que pareça, pasmem, são católicos falando mal dos sacerdotes. Meu Deus do céu, onde vamos parar? O sacerdote para nós é o próprio Cristo. É aquele que nos alimenta com a Eucaristia, é aquele que traz para nós o sacramento da reconciliação. O padre não é para si. O padre não é para si. Glória a Deus. São João Maria Vianney vai dizer que um padre não administra a si os sacramentos. Ele não é para si, ele é para vós, diz São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Então o padre, ele não abraçou uma vocação para si, ele abraçou essa vocação genuína para nós. Então nós precisamos retribuir ao coração do padre com o nosso amor, com a nossa obediência. Termino esta mensagem com uma frase também de São João Maria Vianney, que alimentou toda a temática desta pregação. O sacerdote só será bem compreendido no céu. Se o compreendêssemos na terra, morreríamos, não de pavor, mas de amor. Aleluia. Embora o santo cura d'Ars vai dizer: se eu me encontrasse com um anjo e com um sacerdote, saudaria primeiro o sacerdote. É necessário, meus irmãos, também saber que o padre, ele não precisa de bajulação, ele precisa de amor. Quando o santo dizia que ele preferia saudar um sacerdote do que um anjo, ele estava dizendo, mensurando o amor que nós precisamos ter pelos padres. E hoje que a gente vê, muitas pessoas bajulam o padre quando estão na frente, mas quando estão nas costas falam mal. Para com isso. Parem com essas fofocas de sacristia. Parem com essas fofocas que não são permeadas pela misericórdia que nós devemos ter. Porque eu quero dizer para você, um sacerdote é um homem e é um pecador como nós. É alguém que está buscando a santidade como nós. Mas o que acontece é o seguinte, com sacerdotes, com líderes, com fundadores, o que a gente tem visto na igreja é bajulação. As pessoas bajulam a santidade, a fama de santidade de alguém, mas na primeira queda que a pessoa tem, as pessoas viram as costas, abandonam e expulsam da igreja. Presta atenção, meus irmãos. Eu quero dizer para você, você que vive em fraternidade, você que vive em comunidade, em instituto religioso, se o seu fundador cair, se o seu sacerdote fundador cair, se o seu líder, o fundador do seu carisma cair, seja o primeiro a o abraçar. Vamos fazer essa campanha espiritual, menos bajulação e mais amor aos sacerdotes e aos líderes católicos. Aleluia. Eu peço à Virgem Maria, que é a mãe de todo sacerdócio, que é a mãe de toda vocação genuína, que impacte o seu coração com estas palavras e que você possa, a partir dessa pregação, parar de bajular o sacerdote e passar a amá-lo de verdade, como um filho deve fazer. Eu quero dizer para você, existem mais ou menos 14 documentos da Santa Igreja, onde se você ler, o seu amor pelo sacerdote vai aumentar com certeza. Então me desculpa, para de ler o Globo.com, para de ficar lendo porcaria no Facebook, para de ficar lendo notícia triste no Terra.com e vai logo acessar o site do Vaticano, irmão. 14 documentos falando sobre o sacerdote católico, leituras espirituais, que quando você fizer, meu amado, quando você ler, eu quero dizer para você, Santo Afonso de Ligório vai dizer que quando nós fazemos uma leitura espiritual, o próprio Deus fala conosco. O que você tem lido? 14 documentos falando sobre o sacerdote. Leia, você vai se apaixonar ainda mais pelo sacerdócio católico. O documento escrito pelo Papa Paulo IV, a bula Cum ex apostolatus officio, que fala sobre as autoridades que são os sacerdotes. A missa e o promultis, onde você, lendo, você vai ficar mais ainda apaixonado pelo ofício do sacerdote na Santa Missa. Meu Deus do céu, nós precisamos ler documentos. A bula Ex Surge Domini, escrita pelo Papa Leão X, que vai dizer sobre os grandes erros cometidos por Martinho Lutero, para que os sacerdotes, lendo essa carta, possam não cair
nos mesmos erros, nas mesmas heresias, porque hoje infelizmente também tem muito padre aí se aderindo a coisas que não agradam o coração de Deus, criando movimentos que não tem nada do Espírito Santo. Sim, os sacerdotes também precisam buscar esta vida de oração constante para somente fazer aquilo que Jesus pede, que a Virgem Maria os inspira. Encerro essa mensagem pedindo a vocês, orem também pelos fundadores, pelos líderes, por aqueles que estão à frente da igreja, porque eles são os mais atacados pelo demônio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pelas vocações sacerdotais. Eu quero convidar você que ouviu essa mensagem a glorificar a Deus comigo, pelos sacerdotes católicos, pois sem o Padre nós não teríamos Jesus Eucarístico, nós não teríamos a remissão dos pecados pelo sacramento da reconciliação, nós não teríamos nem mesmo famílias santas, porque até mesmo para nascer uma família santa, por meio do sacramento do matrimônio, nós precisamos das mãos do sacerdote. Viva os sacerdotes católicos! Viva os padres! Aleluia! Salve Maria Puríssima!